Fala, galera! Aposte com seus amigos no melhor e mais fácil site para se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha R$10 para apostar e pode convidar até 6 dos seus amigos para participar. Link na descrição. Eu ia te perguntar, cara, nessa interseção do Vitor Pereira e coisa e tal, também outra parada que se falou dele, você ainda tava lá nessa vinda dele, foi que os jogadores do Flamengo ligaram do Corinthians pra se informar e que o Vitor é um cara difícil. O que você tem informação sobre isso, assim? Cara, eu não costumo falar muito aqui de coisa que não foi eu que publiquei, né? Assim, mas, assim, velho, é extremamente natural que as pessoas se falem. Se busquem informações. Entendeu? Busquem informações. E eu acho que há manifestações públicas que falam por si só. Quando o Vitor Pereira faz um post de despedida do Corinthians, nenhum jogador do Corinthians manda qualquer tipo de mensagem, ou curte, ou posta alguma coisa. Eu acho que tá claro que há ali uma ruptura que hoje é pública. Muitos jogadores hoje tornaram público. Sim. E o louco é que o Corinthians queria... Continuar. Tava na mesa dele uma renovação, e mesmo assim. Assim como quando o Dorival saiu, todos os jogadores, isso me impressionou muito, que eu nunca tinha Na visto. Copa, o pessoal todos parou a os Copa jogadores pra falar. mandaram. Então, assim, se alguém procurar o elenco do Flamengo pra falar do Dorival, os caras vão falar maravilhas. Maravilha. Se procurar alguém do elenco do Corinthians, vão ter as suas ponderações, entendeu? Só que eu acho que, assim, são profissionais ao extremo e grandinhos o suficiente pra entender que a gente tem que ter as nossas próprias percepções das pessoas, né? Então, assim, eu acho que... Não, porque no Corinthians ele foi assim que no Flamengo necessariamente vai ser, Acho né? que, assim, que não, é um objeto de informação, mas é em cima de uma subjetividade muito grande, cara. Tipo, o mesmo cara que recebeu uma informação, pô, esse cara é mó vacilão, não sei o quê, pode falar, putz, esse cara é fera. Comigo ele é nota 1000, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter a sua própria percepção, e esse elenco é extremamente profissional. Então, assim, por mais que possa, de repente, em um primeiro momento, ter gerado algum tipo de ruído, algum tipo de desconfiança, a percepção é a deles, entendeu? Então, acho que passa muito por isso, assim. Acho que o futebol mudou muito, cara, nesse sentido. Não vejo mais jogador profissional com esse tipo de postura de birrinha e tudo mais, assim. E principalmente antes de conhecer a pessoa, né? Sim. Mas, como eu falei, assim, a questão de que havia uma cisão lá, acho que ficou público. Hoje é verbalizado publicamente pelos jogadores do Corinthians. Eu vi o Roger Guedes falando isso. E na época, lá atrás, ficou nítido pela questão da rede social. O Roger Guedes, por exemplo, tem que sempre ser analisado, né? Tem problema. O Paulo Souza, aí você tá aqui na frente, mas o Paulo Souza, pelo que diziam, foi fazendo coisas que no início eram um teste, depois foi mexendo muito, sabe, fazendo mexidas que... E aí, a partir dessas mexidas, gerou uma irritabilidade que pode ter gerado um clima ruim. No caso do Vitor, pelo que a gente acompanhava da imprensa paulista, ele cobrava, por exemplo, o Vitor, o Roger Guedes, ele foi explícito, ele queria que ele cumprisse uma função. Que também marcasse se não estiver cumprindo, ele tira. Ele é assim. E tirou aí... a Arrascaeta agora no jogo, né? Então, assim, ele tira o figurão. Se o Roger ficou, de repente, puto por isso, cara, eu não acho que é uma cobrança esdrúxula o cara querer que... Olha, você vai fazer o lado de campo, preciso que você... os caras não fazem, eu vou ter que te tirar. E aí, se isso gerou uma irritabilidade no Roger Guedes, é um assunto diferente do que, pô, tá sendo um babaca. Nesse caso, não vejo babaquice. Eu vejo, de modo geral, o que gera qualquer tipo de cisão, mesmo de ruptura, é muito mais um comportamento padrão do que algo pontual, né? Me tirou do time, não vale nada. Eu não vejo dessa maneira. Acho que ali, no caso, pegando o que eu vivi, o que eu publiquei e tudo mais, do Paulo Souza, foi muito mais a forma como ele se relacionava ou não se relacionava, a forma como ele, em muitos momentos, na percepção desses jogadores, se perdia até na questão mesmo do respeito no trato e passava do ponto e tudo mais. E eu acho que não foi somente o fato de botar um de lateral, outro de volante, outro de não sei o quê e tudo mais. Acho que foi uma coisa que foi se desgastando com o passar do tempo e que teve um estopim público também, que foi a questão da entrevista. E ali sim foi história de igual. E ali sim foi uma coisa que dali pra frente não dá mais, de um lado para com o outro, porque assim, foi após uma vitória por 3-0 e ele entra num tema colocando em xeque a conduta profissional de um atleta e 3 dias depois foi se explicar, enfim, foi uma confusão ali. Total. Que eu acho que ele mesmo
Criou, né? Criou ali e acabou se minando nesse processo. Nitidamente, desde o início, o Diego Alves ali foi alguém que inicialmente ele buscou um conflito, e talvez por saber do histórico do Diego e tudo mais, e já tinha esse foco desde o início, né? Mas falando do todo, eu acho que o que desgasta uma relação é muito mais o comportamento padrão do que somente vou te tirar ou não vou te tirar, né? Acho que muito isso tem até uma entrevista dele falando do Roger Guedes que eu acho muito boa, assim, que ele fala da questão, parece que a culpa é minha, mas e a postura dele, e a forma como ele não faz isso que eu peço, não faz isso que eu peço, se posiciona assim, se posiciona assado. Foi bem no início da passagem dele pelo Corinthians, tanto depois acaba jogando o Yuri e o Roger Guedes, né? Mas eu acho que é isso, cara. É por aí. E as pessoas têm que entender que muitas vezes, cara, assim, quando... mas o Caê traz a notícia tal, traz aquela notícia. Cara, não sou eu que vou fazer o juízo de valor de quem tá certo é o Diego Alves ou quem tá certo é o Paulo Souza. Não é meu papel isso. A informação, ela só é de acordo com o que esse conflito gera de impacto naquele ambiente. Entendeu? Tipo assim, volto lá atrás, o lance do bicho, da premiação do Mundial, isso e aquilo. Cara, não é meu papel dizer se o Flamengo tá certo de pagar menos e de pagar depois ou se tá errado. A questão ali é o que essa atitude impactou no dia a dia. É isso. Assim, meu papel não é assim, o Paulo Souza... Se você informar ou não vai mudar também o ambiente. O Paulo Souza... O ambiente já tá criado. O conflito já tá criado. Então, assim, é como aquilo, cara, você apenas não quer saber do que... Assim, quando chega na gente, a confusão já tá até quase que solucionada. É a ponta final. Entendeu? Então, assim, é muito isso, mas quando você traz uma matéria, que foi aquela de 10 laudas que eu fiz no The Word, que marcou porque isso, do Paulo Souza, e você faz uma série de relatos, são relatos. E aí você que vai fazer o teu juízo de valor, que naquele caso até muita gente comprou a briga de um e muita gente comprou a briga do outro, porque tinha muito aquilo lá, mas o elenco tá querendo mandar nisso, mandar naquilo. Sim. Quem vai ler a história e vai ter o juízo de valor é você, entendeu? Isso é jornalismo. São apenas relatos, assim, entendeu? E o dia que eu fizer um relato que não seja condizente com os fatos, e eu tô totalmente aberto pro clube desmentir, virar público e desmentir, coisa que, modéstia à parte, nunca aconteceu comigo, entendeu? Então, assim, cara, são apenas relatos, assim. E isso também de que hoje tem essa criminalização dos vazamentos. Cara, sempre vazou e sempre vai vazar em qualquer ambiente de trabalho. Não é só no futebol, entendeu? Então, achar que isso é o que vai condicionar ou não uma temporada são coisas que, em alguns momentos, talvez se não vaza, o Paulo Souza ia estar lá até hoje, de repente. Não tô dando exemplo. Ou o Dom ia estar lá até hoje, o Rogério ia estar lá até hoje. E quando vaza ali, quase em todos os casos, o do Paulo Souza demorou um pouco mais, porque a situação foi continuando. Mas em muitos dos casos, as matérias, eu falo das que eu trouxe de bastidores, assim, do Rogério, do Domi, do Renato também, foi mais depois já de estar demitido ali depois da Libertadores. É porque já tá num estupim, cara, entendeu? Tipo assim, tanto que dali pra frente ele caiu, não pela matéria, mas porque a matéria só existiu porque já pelo tá ambiente. Exato. Então, ela isso, só esse conflito já fotografou, existia, né? Vamos dizer, você fotografou E, assim, o ambiente. E as pessoas pegam recortes, assim, que são muito vazios diante de um todo, assim, cara. Por exemplo, agora o Rogério deu entrevista pro Plihal e teve um vídeo do Felipe, do Gabriel, do pessoal mandando pra ele o vídeo e tudo mais, perguntando, brincando. Cara, quando você tem um conflito ali no ambiente de trabalho, e do Rogério foi muito mais staff até do que o próprio elenco, tanto que teve o áudio lá do analista e tudo mais. Cara, nada é definitivo, cara. Você, de repente, eu não aguento mais trabalhar contigo, mas não quer dizer que eu te odeio, que eu não vai falar contigo e que eu não te acho um baita cara, entendeu? Tipo, pode ser maneiro pra tomar um chopp, mas pra trabalhar comigo, não. Sair do dia a dia, eu tô tranquilo. A própria pergunta que o Felipe faz é do episódio do Arão, que tá na matéria, por sinal. Tipo assim, de que tinha esse conflito ali da questão de que os caras estavam muito acostumados com o Jorge Jesus ser muito detalhista e minucioso, ao ponto de posicionamento, saída pra rebote e tudo mais. E depois o Rogério responde e fala, não, porque, eu tava no cobrador e o Arão queria saber quem pega o rebote, quem pega o rebote. O Rogério, então faz o que você quiser. Cara, tipo assim, isso eu sabia dessa história e tá relatada na matéria, não com tanta riqueza de detalhes. A gente, cara, tem coisa que você precisa
você precisa passar a mensagem, mas não precisa ser tão detalhado, entendeu? Até pra você não expor a sua fonte, Sim. nem expor ninguém. Então, assim, são coisas que as pessoas, às vezes, criam recortes pra defender suas próprias teorias e entender que, cara, se alguma informação realmente fosse mentirosa ou caluniosa, cara, muitas vezes o clube já vê a público desmentir ou os próprios atletas, entendeu? Então, é entender um pouco desse processo, assim, igual fala-se muito, pô, mas como que você só publica isso agora porque perdeu o Carioca, mas não publicava antes? Cara, você tem que entender, e aí eu acho que a forma de consumo hoje com rede social, qualquer coisa que você chega a você cospe, muito mais pra dizer que sabe, entendeu? Cara, assim, nem toda informação é uma notícia. Vai recebendo fragmentos. Um conjunto de informações torna uma notícia. Isso aí. Justamente para que você tenha a percepção do que esses episódios impactaram no todo. Tem lá o famoso episódio do Domi no treino de vídeo, que ele vira pros caras e fala, pô, vocês não vão ganhar sempre na sorte. Como foi contra o River. E os caras ficaram revoltados. Pô, mas por que você falou isso 2 meses depois? Cara, porque ali naquele momento seria só uma fofoca. É um episódio vazio. Depois você teve tudo. Quando você tem esse episódio, tem um outro episódio, tem o treino lá pro jogo do Del Valle, que todo mundo falou que não ia dar certo na altitude daquilo, ele bancou e tomou de 5. Quando chega uma série de informações, isso vira informação por quê? Porque impactou no ambiente. Então, assim, isso foi assim com o Rogério, com o Paulo Souza, com o Renato, com o Domi, e vai acontecer porque é isso, cara, assim, entendeu? Assim como muitas vezes uma série de informações que chegam pra você viram uma notícia positiva do quanto que esse cara tem comportamentos positivos dentro do ambiente e que isso impactam pra que o time seja campeão, seja vencedor, como que o Jorge Jesus, pela forma como ele também era minucioso no trabalho, que ele se preocupava com muitas coisas, isso gerou um ambiente extremamente positivo para que fosse vencedor. Só que as pessoas se incomodam com o negativo, entendeu? Então, cara, assim, eu não tenho por que inventar nada, já, porra, nunca passei por esse tipo de situação, mas é isso, assim, entender um pouco mais de como que funciona o processo jornalístico de aceitação de uma notícia, ou não, isso não é notícia agora, isso eu não vou publicar agora porque eu acho que é irrelevante pro todo, entendeu? Só que também tem isso que a gente falou, de que cada vez mais as pessoas não querem informar, elas querem dizer que sabem. É isso. Por isso que no processo hoje de mercado, antigamente era o quê? O Flamengo tá interessado no Beto. O Flamengo fez uma proposta pelo Beto. O Flamengo contratou ou não contratou o Beto. Hoje não é assim, cara. O Flamengo ligou pro empresário do Beto. O empresário do Beto atendeu o telefone. O Flamengo mandou um WhatsApp. O Flamengo vai marcar uma reunião. Marcos Braz entrou no Uber. Marcos Braz saiu do Uber. Tá tomando um cafezinho. Até que ponto isso é relevante? Pegou o avião, vamos ver o avião. Até que ponto... Assim, só que ao mesmo tempo... Conteúdo. Ao mesmo tempo, assim, até que ponto isso é relevante... Mas, ao mesmo tempo, também não dá pra você brigar com o novo consumo de conteúdo. Isso quem demanda também é o consumidor. É o torcedor, consome, que quer saber de tudo, entendeu? O tempo inteiro. Tem uma galera ali, maneiro, bacana. Porque é um consumidor, cara, que você você especula 100 nomes na janela. Aí, na outra janela, você especula 99. Na terceira, você especula 97. E você, desses quase 300, quase 400, você errou 90%. Só que o consumidor continua te consumindo porque pra ele o Caê sempre traz ali então, assim, peraí. Quem tá podendo chegar ali. Até que ponto isso é o tal do ovo ou a galinha? Quem que gera isso é quem traz esse tipo de informação que informa muito pouco ou quem consome e quer consumir mesmo que não tenha tanta relevância. A galera do chat já tá brotando um monte de nome. Fulano faz isso, Fulano faz isso. Agora, Caio... Os caras não perdem tempo. Não. Parada é a seguinte, desses técnicos... Rapidinho, só que assim, cara, como eu falei desde o começo aqui, eu acho que é importante, eu gosto de falar muito sobre a minha profissão. A gente tá tratando... E aqui, que fique claro, não tem certo ou errado. Tem a forma como cada um quer seguir a tua carreira ou como a forma da demanda do trabalho de cada um. É a demanda de hoje, do trabalho de cada um. Eu acho que assim, quem tá aí cornetando, basta não consumir. Mas então assim, a comodidade também de você ser sempre pedra e nunca vidraça. Então, pera aí um pouquinho.
não tem certo, tem errado, só que talvez por eu ser de um veículo tradicional e não demandar likes, não precisar de likes, de curtidas, likes e curtida é a mesma coisa, né? De compartilhamento, disso e aquilo, cara, eu posso, de repente, se eu tenho informação, eu vou publicar. Se eu não tenho, eu posso ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias sem publicar nada. Porque eu não tenho que estar abastecendo todo dia. Só que isso é a minha demanda. E talvez por isso o público, o consumidor, me vê de uma maneira, vê outro cara de outra maneira, vê outro cara de outra maneira, e tá tudo certo. Eu não tô aqui também pra dizer como que cada um tem que trabalhar, não.